Jornal da Noite, com Clara de Sousa. Sejam bem-vindos ao Jornal da Noite. Já está em Portugal alguns dos elementos da Troika, que vai avaliar a situação económica e financeira do país, e estarão a esta hora, Anselmo, reunidos aí no Banco de Portugal. É pelo menos essa a informação que temos, de que eles estão reunidos no Banco de Portugal, pelo menos desde o início da manhã. Estamos a falar de um conjunto de 10 técnicos do Fundo Monetário Internacional e também da Comissão Europeia. Eles começaram a chegar ontem à noite. Esta informação foi avançada hoje à meia da tarde pelo Jornal Público, que dizia até inclusivamente que eles chegaram aqui às instalações do Banco de Portugal minibus, num pequeno autocarro, que os transporta a todos para uma reunião no Banco de Portugal que pretende, sobretudo, recolher elementos sobre a situação económica do país, elementos esses que serão então, ou servirão de base para as conversas que começam amanhã no Ministério das Finanças. Há, entretanto, outras informações que avançam que a chegada do chefe da delegação do Fundo Monetário Internacional está prevista para esta noite. Ele chama-se Paul Thompson, é um dinamarquês que esteve também como chefe da delegação quando a Grécia pediu ajuda e foi também o responsável do FMI quando o Fundo Monetário Internacional foi chamado a intervir na Islândia. Ora, por parte da Comissão Europeia, o chefe da delegação é o Sr. Jürgen Krugman, é um alemão, e será ele também o chefe da delegação para Portugal, que será o representante da Comissão Europeia. Todas estas informações, a informação de que estas reuniões começaram a quando aqui chegámos pelo porta-voz, pelo Açor do Banco de Portugal, foi um desmentido de boca, vamos chamar-lhe assim. Não há nenhum desmentido oficial até o momento e, ao que conseguimos apurar, essa delegação de 10 elementos está mesmo nestas instalações, aqui na Avenida Almirante Reis, a recolher então esses dados macroeconómicos, os principais indicadores económicos do país, que permitam então amanhã servir de base para a conversa com o Ministério das Finanças. Anselmo Crespo à porta do Banco de Portugal em direto. E nas próximas semanas, a missão técnica da Comissão Europeia traz a Lisboa não só membros da missão, mas também elementos do Banco Central Europeu e do FMI. Do Fundo Monetário Internacional chegará, afinal, quem já tem experiência em resgates semelhantes. Para Paul Thompson, o que vai encontrar em Portugal não é novidade. O dinamarquês está no FMI há mais de 20 anos e liderou recentemente as equipas que negociaram a intervenção do organismo na Grécia e na Islândia. Para além disso, tem debaixo de olho as mexidas do fundo na Ucrânia e na Roménia. Para lá do Fundo Monetário Internacional, a Comissão Europeia manda Jürgen Kroger, o alemão para as economias dos Estados-membros, dentro do órgão de tutela as finanças de toda a Europa. Bem recentemente lamentou uma orientação fiscal, o italiano Suardi, um dos chefes da divisão da área da União Europeia. Há 2 anos, numa palestra, Suardi lamentava o crescimento lento de uns na Comissão, em comparação com outros, a falta de ambição nas reformas e bancos ainda nas mãos do Estado. O governador do Banco de Portugal abre as portas a quem vem de fora e procura saber o sistema de gestão, que afinal são das maiores preocupações da União Europeia e do FMI. O FMI diz que Portugal vai continuar em recessão em 2 meses. Ao contrário da Grécia e Holanda, são as piores previsões divulgadas até agora e nem sequer têm em conta o pacote de austeridade que aí vem com a ajuda externa. As contas do FMI foram feitas antes de Portugal ter pedido ajuda. Não contam por isso com nenhuma das muitas que o país vai ser obrigado a custar 80 milhões de euros de resgate. E mesmo sem com elas, o retrato já é negro o suficiente. Portugal vai ter o pior desempenho económico e o maior déficit público da zona euro a par do desemprego recorde. Pelas previsões do fundo, o país vai ficar em recessão em 2012, ao contrário da Irlanda e da Grécia, que até vão começar a crescer 4% este ano para 8,5% no próximo. E o desemprego vai ultrapassar 12%, ou seja, vai ir quase a 100%. Ora, neste relatório, o fundo de situação só não é pior, porque as exportações portuguesas estão a subir, mas está ainda mais grave quando forem incluídas as novas medidas impostas por Bruxelas e pelo próprio FMI. Miguel Sousa Tavares, muito boa noite. Boa noite. Vimos há pouco que alguns europeus estão em Lisboa. Seria certamente muito diferente se chegassem numa altura em que tivéssemos alguma estabilidade política. Assim vai ser um pouco mais complicado. Sim, e se não tivessem chegado em desespero financeiro como chegaram. Desespero da nossa parte.
Assim vai ser mais complicado, mas felizmente José Sócrates ontem no Congresso do PS pôs fim àquela inacreditável novela que nós vivemos durante 2 dias, que era saber quem é que ia negociar, quem é que entrava na negociação e que não entrava. Que me deu a sensação que estavam todos a tentar tirar o cavalinho da mesa. E por ninguém eu entendo o Presidente da República e os 3 partidos que aparentemente formarão um governo, sozinho de companheiros, os da direita e o PS. Eu que chamei o FMI, fui eu que defendi a medida, fui eu que apoiei aquela. E, portanto, estamos numa situação absolutamente indescritível, que é de um país que tinha pedido ajuda externa e não se entende. José Sócrates anunciar que o Portugal ia pedir ajuda externa, tanto o PD como o CDS assumiram que, de facto, o país deveria fazê-lo ou já o deveria ter feito. Sim, embora Portas tenha dito que apoiava condicionalmente, não disse quais eram as coisas. Muita gente diz que já o deveria ter feito. Hoje, tendo chegado a este ponto, parece que isso é consensual. A estratégia do governo é sacudir responsabilidades por ter que abrir os braços ao FMI e à Troika Europeia, Banco Central e FMI, atribuir essas responsabilidades à oposição e ao chumbo do PEC 4, enquanto que a oposição diz não, isto já vinha muito atrás e estamos neste jogo de culpas quando neste momento aquilo que era essencial de facto era haver um largo consenso, tão largo quanto possível, e isso envolve não apenas debate eleitoral, não é? Porque os PSD e PS vão-se quase todos equivaler. Daí que o CDS quisessem uma ajuda intercalar. Já terminou os contactos com os partidos da oposição e no site oficial da Presidência sublinha a necessidade urgente de Portugal recorrer à ajuda externa. O chefe de Estado repetiu que os sacrifícios devem ser repartidos por todos. Apesar de algum a autonomia das ilhas, mas na tomada de posse dos novos representantes da República apontou-os como garantes da coesão nacional também no que toca aos sacrifícios. O momento que atravessamos é de unidade e de coesão. Vivemos tempos em que os sacrifícios têm de ser repartidos por todos, em que ninguém pode ter a pretensão de se eximir ao contributo necessário para vencermos as adversidades do presente. Em boa medida, seja nacional nas regiões autónomas. José Sócrates e o presidente do Governo Regional dos Açores ouviram as palavras de Cavaco Silva. Carlos César, que em tempos quis evitar a redução dos salários dos funcionários públicos açorianos, não se sentiu incomodado pelo discurso do presidente. O que posso dizer é que os Açores contribuem sempre na proporção devida para os sacrifícios nacionais. O que interessa não é saber se nós tomamos as mesmas medidas do Governo da República, o que interessa é saber se nós temos os mesmos ou melhores resultados. E nisso temos seguramente uma garantia. O Presidente da República informou ainda que já completou os contactos com todos os líderes da oposição sobre a crise económica e financeira portuguesa e sublinhou a necessidade urgente de o país recorrer à ajuda externa. Vão a fundo, o Governo desistiu do TGV e da nova ponte sobre o Tejo. A linha de alta velocidade fica assim na gaveta por causa da crise e do pedido de ajuda externa. A semana passada, 2 dias antes do pedido de ajuda externa, o Primeiro-Ministro deixava a garantia. O TGV era para continuar. E um pouco antes, há cerca de 2 meses, também o Ministro das Obras Públicas a destacar as vantagens da alta velocidade. Acima de tudo, é um projeto ferroviário que quer dar melhores condições de conectividade para a economia do país e, particularmente, no que diz respeito a esses 3 portos, Lisboa, Setúbal e Sines, a articulação com a plataforma logística de Poceirão e daí a sua integração, a sua articulação com o sistema ferroviário ibérico, mas também com o sistema ferroviário europeu. Seriam necessários quase 8 mil milhões de euros. O projeto encontra na crise e na ajuda externa uma paragem forçada. A SIC, o gabinete de António Mendonça, lembrou que o Executivo está de missionário por força do chumbo do PEC 4. Recorda que entre as prioridades do Governo estava o novo aeroporto e a alta velocidade, projetos interligados. E quanto ao assunto, o Ministério das Obras Públicas nada mais tem a acrescentar. Havia já acordos e parcerias. A Soares da Costa, por exemplo, estava agarrada ao troço Poceirão-Caia, entre a margem sul do Tejo e a fronteira com Espanha. Em setembro do ano passado, o presidente executivo da empresa, em entrevista à SIC Notícias, falava em prazos e mostrava-se convicto de que seria difícil parar a alta velocidade. Primeiro trimestre de 2011, as máquinas estarão no terreno a rasgar o canal para a instalação da linha. E não tem receio que fique uma linha sem ligação a Madrid e sem ligação a Lisboa? Pelo menos por alguns anos? Enquanto representante do concessionário, não, porque é uma matéria que não é o nosso contrato. Enquanto cidadão,
creio que se encontrará uma solução. No início deste mês, o presidente da Soares da Costa veio dizer que tinham sido investidos 150 milhões de euros no troço Poceirão-Caia, sem adiantar, no entanto, valores quanto a uma eventual indenização com o cancelamento da obra, que deixa igualmente na gaveta a nova travessia sobre o Tejo. Essa é uma hipótese que agora se levanta, sendo que o Governo estará já a tentar encontrar uma justificação legal para fugir a esta fatura. A tua posição pública, Miguel, sobre esta matéria é conhecida. Penso que hoje seja um dia, enfim, não sei se feliz para ti, mas pelo menos achas que finalmente esta foi a decisão que já muito devia ter sido tomada. Para mim não é um dia feliz, é um dia de alívio, porque eu acho que se havia dúvidas se Portugal deveria ou não ter pedido já antes o apoio externo financeiro, não havia dúvidas para ninguém que já devia há muito tempo ter desistido do TGV. E eu acho que, quanto mais não fosse para chegar a esta conclusão, eu diria quase que valeu a pena derrubar o Governo. Para pôr fim à cegueira do Governo era preciso encostá-lo ao pelotão de fuzilamento, seja pelotão de fuzilamento para o TGV. Mas eu ainda digo outra coisa, ainda falta o novo aeroporto de Lisboa, que é outro cancro financeiro, sem nenhuma justificação estratégica. Até hoje não consegui, e olha que tenho lido muito sobre isso, tenho ouvido muita gente, ainda não consegui que ninguém explicasse porque é que Lisboa precisa de um novo aeroporto e como é que temos dinheiro para o fazer agora. E qual é a rentabilidade em relação ao TGV. Eu sempre, desde o primeiro dia, que achei inacreditável, desde que ouvi então secretário de Estado, Ana Paula Vitorino, dos Transportes, dizer que o investimento era perdido, nunca mais recuperaríamos a parte que não era financiada por dinheiros europeus, e a rentabilidade duvidosamente seria conseguida. Ou seja, nós íamos investir milhares de milhões de euros, manter mais uma infraestrutura de transportes, só para não perder os que à partida já sabíamos cuja exploração não era rentável. E eu pergunto, mas que país? Na altura perguntei, mas será que somos tão ricos que podemos ir fazer um comboio de alta velocidade no qual já sabemos que perdemos dinheiro? Miguel, o que é um facto é que assumimos compromissos. Mas e esses compromissos têm custos de muitos milhões de euros. Isso é o costume, e isso é uma coisa que eu acho que, de facto, devia ser vista de uma vez por todas, que é como é que o Estado negocia contratos. Porque eu digo uma coisa, nenhuma empresa que negocie contratos como o Estado sobrevive no mercado. Nenhuma. A parte da advocacia do Estado, a maneira como negocia os contratos, a forma como se põe sempre a jeito para ter que indemnizar aqueles com quem começa contratos que acabam ou não acaba, como os valores das obras ultrapassam sempre o que estava orçamentado, etc., é uma das razões da ruína do país. O Estado não sabe negociar contratos, ou então, pior do que isso, não quer negociá-los bem. E toda a gente já sabia, na altura já se contestava altamente o TGV, já se sabia que não havia dinheiro, e o que é que fez o Governo? Foi a correr, adjudicar o troço Poceirão-Caia. Já voltaremos a falar. Para já, saber que, lembrar pelo menos, que os socialistas estiveram reunidos durante 3 dias naquilo que foi bem mais que um congresso. A reunião magna em Matosinhos foi um verdadeiro comício de arranque da pré-campanha. O momento mais relevante foi o encerramento, ontem, à hora de almoço, quando José Sócrates entrou numa sala de onde foram retiradas as bancadas dos delegados para sentar centenas de militantes. Muitos deles idosos chegaram em autocarros e encheram a Expo Nor com bandeiras para criar um ambiente festivo em que o secretário-geral lançou críticas fortes à oposição. O tom do discurso foi duro, repetindo muitos dos argumentos que tinha usado no primeiro dia de trabalhos. José Sócrates acusou a extrema-esquerda e a direita de terem derrubado o seu governo numa aliança contra a natura, sem coerência nem alternativa. Durante os 3 dias, a palavra mais repetida foi união em torno do líder. As críticas ou reflexões sobre a vida na governação socialista foram escassas, com destaque para Jaime Gama, que lembrou que ninguém é insubstituível, e para a eurodeputada Ana Gomes. Os sinais de união foram sublinhados com o convite ao antigo líder Ferro Rodrigues para ser cabeça de lista por Lisboa. Para a história do Congresso fica também o silêncio de José Sócrates, que nunca respondeu aos jornalistas, e ainda a confusão e alguma agressividade cada nos momentos em que o líder do PS entrou na Expo Nor.